Você já parou pra pensar que talvez você nunca vai ficar rico? E não é por falta de esforço e muito menos por azar, mas porque ninguém nunca te ensinou sobre as regras do jogo certo. E sabe o que é o pior de tudo isso? As poucas pessoas que conhecem as regras não têm interesse nenhum em te contar. Porque se você começar a administrar o seu dinheiro como 1% mais rico, o sistema que faz você trabalhar como se fosse um escravo vai começar a rachar. Mais de 60% das pessoas que ganham mais de 10 mil reais por mês chegam no final do mês e não tem R$ 1 sobrando. Exatamente o que você ouviu. Ganham acima de 10 mil reais por mês e no final não sobra R$ 1. Como que isso é possível? Simples, porque elas nunca aprenderam as regras. E nos próximos minutos eu vou te ensinar nos detalhes. Hoje eu vou te mostrar o sistema exato do que as pessoas mais ricas do mundo utilizam para administrar cada real que entra. Mas relaxa, porque o que eu vou te falar agora não é teoria e muito menos esse papo motivacional de coach. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te falar agora pode mudar literalmente a sua vida financeira por completo. O problema não é só quanto você ganha. Alguma vez na sua vida você já viu aquela pessoa que parece ter tudo, roupa de marca, casa nova, carro novo, viagem internacional de luxo? Aí você olha e pensa, meu Deus, essa pessoa deve estar muito bem de vida. Só que na prática, na maioria das vezes, não é bem assim que funciona. Porque quando você vai olhar o saldo bancário dessas pessoas, tem R$ 200 na conta, 3 cartões de crédito com limite estourado e um financiamento que vai até 2031. E isso tem nome, se chama Lifestyle Inflation. Ou seja, em outras palavras, quanto mais você ganha, mais você gasta. Aí você nunca sai do lugar, porque o sistema foi construído exatamente para isso. Porque pensa comigo, antigamente, na época da escravidão, um escravo trabalhava o dia inteiro, de domingo a domingo, para conseguir comida e abrigo. Se for parar para analisar, hoje em dia não é tão diferente assim, porque você trabalha o mês inteiro para pagar contas básicas como, por exemplo, água, luz, aluguel, comida. A única diferença daquela época para agora é que você tem a famosa ilusão de escolha. É bem pesado pensar nisso, né? Mas é a pura verdade. E é exatamente por esse motivo que você aprender a administrar esse dinheiro antes mesmo de você gastar é a coisa mais importante que você tem que fazer. Aí você deve estar se perguntando, ok, mas o que os ricos fazem de diferente? Aqui está um ponto que quase ninguém te conta, porque as pessoas mais ricas que existem não são necessariamente as pessoas que mais ganham bem, mas são as que mais detêm. Eles fazem isso com um sistema muito simples, uma regra que protege cada real antes mesmo de ser gasto. E é exatamente o que eu vou te mostrar agora. Mas antes mesmo da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Eu chamo essa regra da regra dos 4 blocos. Ou seja, cada real que entra na sua conta é dividido em 4 destinos diferentes. E não dá para mudar a ordem e não dá para pular nenhum, porque cada bloco tem uma função diferente que depende do anterior. O primeiro bloco consiste em você separar 25% para crescimento. Esse primeiro bloco é sagrado, porque assim que o dinheiro entra, ele deve sair para um lugar onde ele vai crescer. Esse dinheiro não foi feito para pagar a conta e nem para comprar nada. Ele foi feito para trabalhar para você enquanto você dorme. Mas espera, ele cresce como? E por quê? Bom, aqui tem uma escala que vai do mais seguro para o mais arriscado. No começo, o mais simples é o tesouro direto, onde basicamente você empresta dinheiro para o governo e ele te paga com juros. Só para você ter uma ideia, no dia que eu estou gravando esse vídeo, se você emprestar dinheiro para o governo, ele te paga ao ano 14,75%. Aí depois vem ações pagadoras de dividendos, imóveis, negócio próprio e por aí vai. Mas começa pelo simples, comece pelo que você consegue manter agora. E fique comigo porque agora vai vir um exemplo que vai fazer sua mente travar de um jeito bom. Eu vou te contar agora a história da Ana e do Bruno. Ana tem 22 anos e consegue investir o equivalente a R$ 300 por mês. Já o Bruno tem 32 anos e investe o equivalente a R$ 500 por mês, quase o dobro de Ana. Aos 62 anos, os dois param de investir. Mas sabe qual foi o resultado no final? Ana terminou esse ciclo com R$ 600 mil a mais do que Bruno. E sabe por que disso? Apesar de ela ter investido menos por mês, ela começou 10 anos antes que ele. Os juros compostos não são mágica, mas com o tempo parece exatamente isso. A conclusão que a gente chega sobre isso é que o melhor dia para começar a investir foi ontem, e o segundo melhor é hoje. O segundo bloco é você separar 15% do que você ganha para segurança. É o que te mantém no jogo quando a vida resolve te testar, e ela sempre vai te testar. Imagina o seguinte cenário, você faz 18 anos e compra um carro para ir trabalhar. Aí você faz um financiamento, pega um dinheiro extra no banco e compra até um som novo. Por 3 meses, você se sente o rei do mundo. Só que no 4º mês, o carro quebra sem você ter reserva e sem ter saída. Aí você faz mais dívida para pagar a dívida anterior e entra num buraco que vai levar anos para sair. Se você tivesse um bloco de segurança, aquele acontecimento teria sido apenas uma inconveniência e não uma catástrofe. Agora, afinal de contas, como que funciona esse bloco? Você calcula suas despesas essenciais, como por exemplo água, luz, aluguel, internet, escola e multiplica por 12. Esse é seu número-alvo. Esse é o colchão que você precisa ter guardado. Esse dinheiro tem que ficar no lugar com 3 características. A primeira característica é que ele precisa ter liquidez diária. A segunda é que ele tem
tem que ter zero risco, ou seja, não pode ser investido na bolsa e muito menos em criptomoeda. E o terceiro é que ele tem que render pelo menos a inflação, porque a inflação jamais pode corroer aquilo que você levou tanto tempo assim para guardar. Você pode investir nesse caso em algum CDB com liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI, mas fique atento, porque precisa ser de um banco sólido. Já no terceiro bloco, você separa 50% para o essencial. Metade do que você ganha vai para sobreviver. Parece até muito, né? Mas para a maioria das pessoas é muito pouco, porque uma boa parte das pessoas gasta 70% só com gastos essenciais. Mas calma aí, porque aqui tem uma armadilha enorme que eu preciso te alertar. Muita gente acha que está gastando com o essencial, mas na realidade está alimentando o ego. O gasto essencial representa tudo aquilo que você precisa para sobreviver e trabalhar. Isso inclui aluguel, comida básica, transporte, plano de saúde, internet. Mas calma aí, não se confunda, porque isso não inclui Netflix e muito menos iFood toda noite. E também não inclui aquela academia que você paga e não vai desde janeiro. E os dois maiores vilões dessa categoria são moradia e transporte. São as duas categorias que mais pesam, porém, são as duas categorias que mais as pessoas relutam para cortar. Mas pensa comigo, se você conseguir morar mais perto do trabalho, dividir um apartamento e não ficar trocando de carro toda hora, você libera centenas de reais por mês. E para te ajudar nessas decisões, existe um sistema muito melhor do que sua força de vontade. Quando bater aquela vontade de comprar algo, pergunte a si mesmo: eu estou comprando por impulso? Se a resposta for sim, espere por 7 dias. Se mesmo assim você precisar, aí então você compra. Você está comprando marca ou valor? Se for marca, já pode parar. Isso vai melhorar a sua vida de verdade? Se a resposta for não, já pode parar. O quarto bloco é você separar 10% para a recompensa. Aí você se pergunta: meu Deus, mas só 10% para mim? Que sacrifício é esse? Fica tranquilo, esse bloco existe literalmente para que você não desista de tudo. Os 10% de recompensa representam uma válvula de escape estratégica. Utilize esses 10% para experiências que viram memória, como por exemplo uma viagem, um restaurante, um hobby. Eu não estou falando de coisas, mas sim de momentos, porque os momentos ficam, já as coisas desaparecem na gaveta. Agora, se você chegou até aqui, você já é diferente de 90% das pessoas, porque a maioria não aguenta nem 2 minutos sequer de um conteúdo que precisa pensar. E calma, porque você ainda vai ver a parte mais importante do vídeo, que seria a parte prática, onde eu te mostro como colocar esse sistema para trabalhar na prática. Mas antes, se esse conteúdo já faz sentido para você, deixa seu like agora. Isso contribui para que mais pessoas vejam esse vídeo e saiam dessa armadilha financeira. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que ninguém te conta, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. É de graça e não custa nada, diferentemente dos seus gastos no cartão. Beleza, agora vamos para o que importa de verdade. Agora eu vou te ensinar como você pode colocar tudo isso em prática. O primeiro passo a ser dado seria automatizar tudo. O maior erro que as pessoas cometem seria esperar sobrar dinheiro para investir. E adivinha o que acontece? Nunca sobra. O jeito certo é fazer o contrário. Você retira primeiro, investe e depois vive com o que sobra. No dia do pagamento, antes mesmo de você gastar com qualquer coisa ou pagar alguma conta, retire 25% para investimento. 15% tem que ir automaticamente para sua reserva de segurança. É claro, isso se você ainda não construiu ela. O segundo passo consiste em você escolher as contas certas. Sabe o que é mais frustrante do que perder dinheiro com maus investimentos? É perder dinheiro com taxas desnecessárias. Dependendo de onde você guarda ou investe seu dinheiro, você pode estar pagando uma fortuna sem mesmo perceber. Procure contas com isenção de taxas sobre rendimentos, procure liquidez diária para sua reserva de segurança e plataformas com custo zero ou quase isso para os outros tipos de investimentos. E calma, porque isso não é um pequeno detalhe, porque essa pequena diferença vale centenas de milhões de reais ao longo dos anos. Então se prepara, porque o maior erro vem agora. Presta muita atenção, porque esse erro a maioria das pessoas comete e nem sequer percebe. O terceiro passo é você começar com o que você tem. E hoje, eu ouço muita gente falando: quando sobrar 2 mil reais por mês, eu começo a investir. E não, comece com o que você tem, com 100, 200, 300 reais por mês. Por incrível que pareça, no longo prazo, o hábito vale muito mais que o valor, porque as pessoas que investem em valor de 100 reais durante 30 anos vai superar aquelas que demoram muito tempo para investir esperando o momento certo. E claro, ele nunca vai chegar, porque o mercado e o tempo não esperam você estar pronto. E os juros compostos então? Esses definitivamente não esperam. Sabe por que ninguém te conta isso na escola? Pensa bem, quem são as pessoas que mais gastam? São as mesmas que não sabem investir. São as pessoas que compram parcelado no impulso, são as pessoas que trocam de carro quando ainda devem o anterior. E sabe quem ganha com isso? Os bancos, as financeiras, as lojas, os marketplaces, os streamings. O sistema inteiro foi construído para te manter consumindo e não crescendo. E quando você aprende a jogar as regras que 1% da população usa, você começa a jogar diferente. Você para de consumir e começa a ser dono. Dono de ativos, dono do seu tempo, dono da sua liberdade. E isso traz pro ponto mais importante de todo o vídeo. O ponto que
une o que eu falei e que a maioria das pessoas ignora totalmente. O segredo dos que realmente ficam ricos. Sabe qual é a diferença real entre quem prospera e quem fica atolado? Não é sorte, não é QI, é consistência. O 1% mais rico não são aqueles que fizeram uma jogada genial em 2010. São aqueles que fizeram as coisas certas todos os meses sem exceção. E enquanto todo mundo buscava o barulho, eles construíram o caminho. Tijolo por tijolo todos os meses. Agora são intocáveis financeiramente. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a riqueza não começa no banco. Ela começa na decisão que você toma hoje.